Fala aí, beleza? Eu andei conversando com a minha esposa a respeito desse tema, Jesus é Deus. E depois de pesquisar muito, eu cheguei a uma conclusão que eu vou compartilhar aqui no último vídeo da playlist. Mas enquanto isso, eu vou gravando os vídeos conforme eu fui pesquisando e encontrando os resultados. E o primeiro versículo com o qual me deparei foi esse, né? O versículo ali, João 1 ao 3 ali. E hoje, nesse vídeo aqui especificamente, eu vou compartilhar com você quais foram os meus pensamentos, como eu entendo esses versículos a respeito desse tema, né, entrando nesse tema, quais foram as minhas dúvidas. E no próximo vídeo eu devo abordar um outro versículo, eu devo fazer mais de bastante vídeos abordando os temas que eu consegui, os argumentos de cada lado que eu encontrei na internet, pesquisando em português, em inglês, em diversos sites diferentes, sites não só cristãos, encontrei resposta em sites de pessoas que estudam também, mas sem que não são cristãos. Então, eu vou compartilhar aqui os argumentos de ambos os lados que encontrei na internet nessa minha busca aí, porque eu e minha esposa estavam com dificuldade de definir a igreja para qual a gente ia, porque tinha uma oportunidade de ir para uma igreja cujo cuja crença, né, era de que Jesus não é Deus, mas somente, né, o caminho, somente aspas, né, isso é grande coisa, mas de que Jesus não é Deus e que ele não deveria ser adorado, sabe? Então, minha esposa discordando disso, então eu fui pesquisar para encontrar uma resposta em relação a isso, e ela fez o mesmo, ela pesquisou também, e alguns dos versículos dos vídeos que eu vou gravar aqui, essa vai ser uma playlist mesmo. Então você pode clicar aqui em algum lugar que deve, ou se inscreve no canal, né? Dá uma olhada nos comentários, vou tentar deixar sempre no comentário, no primeiro comentário fixado ali, um link para a playlist, que lá você consegue encontrar os outros vídeos com os outros argumentos, outros versículos, os pensamentos que eu tive também enquanto eu li os versículos. Mas antes eu quero deixar bem claro, né, antes de começar essa playlist, esse é o primeiro vídeo, que eu não sou um estudioso, eu não sou um teólogo, eu não sou o cara que vai te responder isso definitivamente. Provavelmente você não vai encontrar uma resposta definitiva aqui nesse vídeo ou nos próximos. Eu sou um cara que está pesquisando, que está estudando, que tá. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu tenho a minha conclusão que eu vou compartilhar não nesse vídeo, mas num próximo vídeo, não no próximo não, mas num dos próximos vídeos dessa playlist eu vou compartilhar qual foi a minha conclusão após essa pesquisa a respeito de se Jesus é Deus ou não, se ele deve ser adorado ou não. Mas não vai ser nesse vídeo. Esse vídeo, o intuito é compartilhar com você os meus pensamentos e o que eu encontrei a respeito desse versículo especificamente. João 1 ao 3, porque ele foi o primeiro versículo ali que eu encontrei quando eu pesquisei a respeito desse tema. Então, eu vou começar lendo rapidamente esse versículo. Acredito que você, né, por ter clicado aqui no vídeo, já saiba do que se trata, mas eu vou começar. Esse daqui é a Bíblia da NTLH, tá bom? Em alguns vídeos eu devo trazer a King James também, porque ela é a mais usada internacionalmente, então vou trazer a King James traduzida em algum momento, mas não nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu vi a versão da King James para esses versículos e não consegui ver motivo para trazer aqui, já que praticamente a mesma ideia que passa. Praticamente não, é a mesma ideia, ele passa exatamente a mesma ideia. Então vamos lá. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A ideia aqui desse versículo, na maioria dos lugares onde eu vi usando esse versículo como argumento, foi para provar que Jesus é Deus. Então, esse versículo é mais usado para dizer, tá vendo só como Jesus é Deus? E ele diz aqui, né, que
ele estava com Deus e era Deus. Eu acho que esse aqui é o ponto chave da questão, né? Onde as pessoas focam, né? De que ele era Deus, ele era Deus. A palavra, né? Embora que não diga literalmente Jesus era Deus, né? E isso foi uma coisa que eu senti bastante falta quando eu estava pesquisando. Eu queria um lugar que diz literalmente que Jesus é Deus, mas eu entendo que a palavra que em outros lugares na Bíblia a gente entende com base neles, né, de que a palavra é Jesus, mas eu senti falta disso. Eu ainda sinto falta disso, na verdade. Dessa literalidade, por ser uma coisa tão importante, né? A gente não pode adorar ninguém que não seja Deus único, nosso Deus único. Então, eu queria que isso fosse literal, e eu não encontrei isso literalmente. Se você encontrar uma resposta, se você tiver comentários sobre qualquer pensamento que eu tiver, qualquer argumento que você viu compartilhando aqui, por favor, coloca no comentário, eu vou ler, eu vou responder, pode ter certeza. Porque eu ainda estou, por mais que eu já tenha a minha própria conclusão, eu ainda estou pesquisando, eu ainda estou procurando respostas, argumentos, ainda estou lendo a respeito do assunto, então vou adorar saber qual a sua opinião sobre isso também. Então posta aqui nos comentários também a sua opinião sobre esse versículo inicialmente, e aí nos próximos vídeos você compartilha comigo a respeito dos outros, tá bom? O que me gerou dúvida aqui, né, é que fala que no começo, no princípio, em algumas bíblias, no começo, aquele que é a palavra já existia. Mas esse começo, eu entendo que seja o começo da criação, né? Antes da criação, né, ele já existia. Então, essa primeira frase, né, no começo, aquele que é a palavra já existia, ela não diz que Jesus é Deus, né? Por mais que esteja falando que no início, né, no começo, a palavra já existia. Não quer dizer necessariamente que ela sempre existiu, né? Só diz que no começo, né, talvez antes da criação, ele já existia. A palavra, aqui a gente está entendendo a palavra como sendo Jesus, ok? Eu vi em alguns lugares colocando esse texto como mais um sinal de que Jesus sempre esteve aqui. E não é isso que eu entendo do texto. Essa foi a questão que ficou quando eu li isso. Porque eu li num contexto a primeira vez, pelo menos, que o argumento era que Jesus era Deus, mas que um dos argumentos com base nesse versículo era que estava dizendo ali que ele sempre existiu, e eu não vejo isso nesse versículo. Eu vejo que ele estava aqui antes da criação, mas não necessariamente ele não foi criado, não necessariamente ele sempre esteve aqui. Uma confusão que eu quase entrei também foi de que eu pensei inicialmente de que talvez estava falando do princípio de tudo, não só da criação, do princípio de tudo. Tudo, entendeu? Além da criação. E não é possível ser isso, né? Porque antes da criação era o eterno. E o que é eterno não tem princípio. Então essa foi uma das confusões que eu fiz com esses versículos aqui. Eu lendo, achei inicialmente que quando falou no começo, no princípio, desde o princípio a palavra estava com Deus, né? Nessa frase ali que vem em seguida, desde o princípio a palavra estava com Deus. Eu tinha entendido que era o princípio de tudo. E eu acho que é o princípio da criação, né? Faz muito mais sentido, porque o que é eterno não tem princípio. O terceiro versículo, né, ele termina dizendo: por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Quando ele diz por meio da palavra Deus fez todas as coisas, me dá a sensação de uma separação, né, de que não é a mesma coisa, de que a palavra é uma ferramenta que Deus único, usa para fazer alguma coisa. E isso também, então ele começa dizendo, né, no começo aquele que é a palavra já existia. Então isso é um pró Jesus é Deus. Depois ele fala, ele estava com Deus, a palavra estava com Deus e era Deus, né? Então aqui mais que pró, né, era Deus. E aí desde o princípio a palavra estava com Deus. Esse princípio aqui novamente, né, faz essa confusão, fez essa confusão na minha interpretação, não sei você,
em relação a que princípio é esse, né? Eu fiquei me perguntando que princípio é esse, mas agora eu penso que seja da criação mesmo. E depois ele continua, por meio da palavra Deus fez todas as coisas. Por meio da palavra. É um meio, há uma separação entre Deus e a palavra. E essa separação me faz pensar no Deus único, né? Que me volta para o Deus único. Se Deus é único e existe uma separação entre a palavra e Deus, então a palavra não pode ser Deus, porque Deus já é Deus ali nessa frase, sabe? Isso me deixou bastante confuso. E eu não quero te confundir também, mas só estou compartilhando com você o que eu pensei quando eu li esse versículo que as pessoas tanto compartilham a respeito de Jesus. E era isso, o vídeo não era para ser tão grande quanto ele está sendo, mas acho que como é o primeiro, ele ficou um pouco maior do que o normal mesmo, porque eu tive que explicar algumas coisas, que eu não sou o cara que vai te ensinar, eu estou aqui para entender junto com você. Inclusive me ajuda, comenta aqui embaixo o que você acha do que eu falei, se eu falei alguma asneira, provavelmente eu falei, e me diz por quê, né? Com base bíblica, me diz o versículo, me diz. A gente vai abordar aqui outros versículos. Provavelmente, se você comentar algum versículo no comentário, eu vou fazer um vídeo em cima disso, né, dizendo como eu entendi e respondendo o seu comentário, talvez ocultando ali o seu nome para não te expor. Mas comenta aí abaixo o que você achou do vídeo e qual a sua interpretação desse versículo e o que você acha dos meus pensamentos que eu compartilhei aqui com você, tá bom? Próximo versículo, né, abordado em outro vídeo. Eu ainda não sei qual vai ser, mas eu vou procurar assim seguir a linha que eu segui mesmo, né, quando eu estava pesquisando a respeito do tema. Jesus é Deus?